Hello everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos. E deixa eu tentar me centralizar aqui no... E agora sim. Estamos agora na nossa aula 44.2 de Review and Exercise sobre a última aula de conteúdo. Foi essa nossa aula 44.2. A próxima aula vai ser uma aula que não é exatamente conteúdo de gramática, mas conta como conteúdo. Mas de gramática foi essa nossa última aula 44. Então, vamos para a revisão sobre o tema de Question Tag? Let's go! Então, a nossa aula foi Question Tags. A gente aprendeu sobre esses termos em inglês e temos aí o nosso título, You are left-handed, aren't you? Já com uma question tag logo no nosso título, uma question tag aqui usando o verbo to be. Você é canhoto, não é? Então, a gente aprendeu essa questão das question tags que são usadas para checar informações ou como tentativa de continuar a comunicação ou até mesmo pedir uma opinião. Então, elas são formadas usando os auxiliares das frases que elas foram montadas primeiramente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vocês lembram lá que na aula eu falei assim, quando você tem uma frase na afirmativa, a question tag vai ser sempre na negativa. Segue essa ordem também para o contrário. Se uma frase estiver na negativa, a question tag vai ser na afirmativa. Aqui eu não tenho nenhum exemplo com uma frase na negativa, mas só mesmo para que vocês lembrem que é assim que segue a ordem das question tags. Então, se você estiver trabalhando com presente simples, como é o caso daqui, Ellen lives here, a Ellen mora aqui, a sua question tag vai ser feita através do auxiliar do presente simples, que vai ser entre o do ou does. Com a terceira pessoa do singular, porque Ellen é she, a mesma coisa que ela, portanto, a question tag vai ser feita aí pelo meu does. Does que é usado com a terceira pessoa do singular. Então, doesn't she? A Ellen mora aqui? Não mora? Ou então, o nosso clássico não é, ou apenas né, que a gente usa muito esse né para tudo, né? Ele é global para todas as frases em português, o nosso famoso né. You left early, didn't you? Você saiu cedo, não saiu? Ou apenas um né, como eu comentei com vocês. Então, uma frase aqui no passado simples, onde eu vou ter que usar o auxiliar do passado, que é somente esse, o did. Então, uma frase na afirmativa, question tag na negativa e o sujeito que vem logo depois da question tag vai ser, da question tag não, do verbo auxiliar com a negativa, né, o not, vai ser o sujeito da sua frase anterior. Como aqui é Ellen, eu coloquei she, como aqui já é you, eu já repito o meu you de qualquer forma, que significa você ou vocês. Jack was born in Italy. Toda vez que você estiver trabalhando com o verbo to be, é o verbo to be, claro que dependendo aí do tempo verbal, tá? Tem tempos verbais que você vai ter o verbo to be, mas não é ele que vai lá pra frente fazer a question tag. Então, neste caso aqui, onde eu tenho o simple present com o verbo to be, não vai ser o do e o does que vai pra frente, vai ser o verbo to be, perdão, simple present não. Simple past, porque aqui é passado. Tá na mesma, mas aqui é passado, mas de qualquer forma, tanto o simple present quanto o simple past, quando trabalha com o verbo to be, vai ser ele que vai lá pra frente fazer, no caso, na frente da question tag, fazer a question tag. Então, Jack was born in Italy. Jack nasceu na Itália. Wasn't he? Não nasceu? Ou não é? Ou apenas né? Certo? No futuro, you will help me. Você irá me ajudar ou me ajudará? Won't you? Não ajudará? Ou apenas não é? Usando o auxiliar do futuro com will, ele passa aqui pra frente numa question tag negativa. Lembrando que o won't é a mesma coisa que o will, mais o not. You're going to play, aren't you? Aqui temos a estrutura aí de going to, né? Do futuro com going to, verbo to be que passa lá pra frente para fazer a question tag. A mesma coisa aqui que a gente já fez um exemplo sobre passado, e a gente também já fez um exemplo sobre futuro. Então é isso, gente. Essas são as question tags. São simples, são fáceis, não tem nenhuma dificuldade, é só você lembrar da regrinha e chegou o momento da sua atividade de sala, o momento que você vai colocar em prática tudo que tu aprendeu sobre as question tags. Não está difícil, tem um texto, interpretação e questões de gramática. Be right back. Busted, peguei no flag aqui arrumando o cabelo, mas olha só, vamos para a nossa correção? Let's go!
Let's go, atividade de sala, momento de você tirar suas questions. Temos um texto e esse texto está recheado de question tags. Inclusive no título. Olha só, he isn't worth, is he? Ou seja, ele não vale a pena, vale? Ou apenas não é? Ou né? Que é o nosso famoso clássico, né? Para todas as vezes que a gente faz uma pergunta assim envolvendo question tag no português. Então, título he isn't worth, ele não vale a pena. Temos uma conversação aí entre duas pessoas, a Karen e o Chris, ou a Chris, não sei se trata de um homem ou uma mulher, vamos descobrir agora quando a gente lê, ou não, né? Porque nem sempre a gente vai ter ideia. Porque Chris pode ser tanto o nome masculino quanto o nome feminino. Cristiana, Cristiane, Chris, Cristiano, enfim, vamos saber agora. Karen fala o seguinte, keep it down, won't you? Alright, I will tell you. O que é isso? Aí a Karen começa falando, fica quieta, ou fala baixo, dependendo do contexto. Eu vou traduzir aí para fala baixo, né? Tudo bem? Eu irei te contar. But you are going to tell me everything, aren't you? Aí a Chris fala, mas você vai me contar tudo, não vai? Então olha só, todas essas frases elas estão na afirmativa, por isso que as question tags elas estão na negativa. Daí a Karen fala, I'm going to tell, but act natural. He's looking at us. Do not look at him. Will you? E aí ela fala, eu vou te contar, mas haja naturalmente. Ele está olhando para nós. Não olhe para ele. Will you? Aí a gente tem uma coisa diferente, uma question tag envolvendo aí o futuro, sendo que a frase anterior ela foi no presente simples. Mas nem sempre você essa regra ela vai ser 100%, a regra que eu comentei com vocês vai ser 100% sempre. Nesse caso aí você vê, né, que aconteceu isso, uma question tag no futuro com will, sendo que as frases anteriores a essa, na verdade, nós temos aqui uma frase com going to, futuro com going to, temos uma frase com presente contínuos aqui, e temos uma frase com um presente simples. Tem os três tempos verbais em uma única sentença, né? Separados por vírgulas. E a gente tem a question tag com o futuro. Porque ela está querendo dizer, você não vai olhar para ele. Você não olha para ele, na verdade. Do not look at him. Na verdade, aqui nós temos até uma questão de... imperativo, né? No caso, do not look at him, não olhe para ele. Will you? Você olhará? Algo assim que ela quer dizer. Yesterday, when I went to Jeff's house, ontem quando eu fui para casa do Jeff, I did what I always do. Eu fiz o que eu sempre faço. Eu fiz, o que eu sempre, I always do. 2 pontos. I walked in without knocking. Eu entrei sem bater. And went to his bedroom. E fui até o quarto dele. Claire was there. A Claire estava lá. The two were kissing. Os dois estavam beijando. Aí a Chris fala, porque deve ser uma moça, deve ser 2 amigas que estão conversando sobre alguém que provavelmente traiu aí. A Chris diz, but he knows you have access to his house. Mas ele sabe que você tem acesso à casa dele. Aí a Karen fala, yes, porque isso aqui não se trata até de uma pergunta, é como se ela fosse uma confirmação, mas a Karen, ela realmente responde com sim. But it was Wednesday afternoon. Mas era quarta tarde. And on Wednesdays, e às quartas, I'm on the lacrosse team. Eu estou no time de lacrosse. The coach was sick though. O técnico estava doente. Esse though aí, eu nem sempre preciso traduzir ele. É muito utilizado na linguagem tanto escrita quanto falada, principalmente. E ela é uma forma de, enfim, de deixar ali dar uma ênfase para a frase. Então, esse though nem sempre eu vou precisar traduzir. Então, the coach was sick. O técnico estava doente. Aí a Chris fala,
Oh, I understood. Aí aqui tá faltando um S, tá, gente? Understood. Porque depois desse R vai vir um S. Porque isso aqui se trata do passado do verbo entender. Understood. Tá? E aí a Chris, ela fala, eu entendi. I understood. Eu entendi. He thought he found the perfect moment to cheat on you. E aí ela fala o seguinte, ele achou que ele tinha achado, é muito interessante, né? Mas he thought, ele pensou, é melhor eu traduzir assim. Ele pensou, porque thought pensou no passado e pensamento também. He thought he found the perfect moment. Ele pensou que ele achou, que ele tivesse achado, melhor dizer assim, o melhor momento para te trair, to cheat on you, te trair. You cried, didn't you? Você chorou, não chorou? Ó, passado, question tag no passado, afirmativa, question tag na negativa. Aí a Karen fala, yes, when I saw the scene, quando eu vi a cena, I cried a lot. Eu chorei bastante. But then I realized, mas depois eu percebi, my gosh, seria uma interjeição, poderia ser meu Deus, né, de my God, então uma outra forma de falar, então usa o gosh. I'm such a nice person for a guy like Jeff. Eu sou uma boa pessoa para um cara como Jeff. I got home and I looked for Sebastian's number. Eu fui para casa e eu procurei pelo número do Sebastião. Eu vou colocar assim Sebastião, mas é Sebastian. You remember he gave me, don't you? Daí ela completa. Você lembra que ele me deu? No caso, o número. Don't you? Não é? Ou apenas não lembra? E a Chris fala, I do remember. Eu lembro. Esse I do remember é a mesma coisa que você falar I remember. Mas ela optou numa frase afirmativa por usar o do, porque esse do aí, quando vem na forma afirmativa, que é o auxiliar do presente simples, é uma forma de você enfatizar a frase afirmativa. Então, se eu tirasse o do, a minha frase ainda estaria correta. Só que esse do na minha frase, ele está enfatizando. Eu comentei isso com vocês na nossa aula lá da unidade 2, salvo me engano, eu comentei algo assim. Daí ela completa. So, you called him. Então você ligou para ele. Didn't you? Não ligou? Aí a Karen fala, yes, I did. Sim, eu liguei. Lembra que isso aqui é uma short answer? Tá até faltando a minha vírgula aqui. And we will have dinner at the Chinese restaurant at the corner. E a gente vai, ou nós iremos jantar no restaurante chinês lá da esquina. There are plenty more fish in the sea, aren't there? Aí ela completa com, ou seja, quando ela fala there are plenty more fish in the sea, na tradução literária, seria, há muitos peixes, né? Tem muito mais peixe aí no mar, mas quer dizer o seguinte, ela tem muitas outras oportunidades, além do cara que traiu ela, que é o tal do Jeff. Jeff, né? É o Jeff. Então ela tá agora com Sebastian, ela vai jantar com Sebastian porque ela tem muito mais oportunidades aí de conseguir outras pessoas. Isso que ela quis dizer. Não tem? Usando aí a question tag na negativa. Portanto, vamos lá para a interpretação do texto. É incorreto afirmar nesse texto que a Karen pediu para a Chris fazer silêncio? Isso foi verdade. Lá no início do texto, ela pediu para a Karen ficar em silêncio. Bem aqui no início, keep it down, fique em silêncio. Foi quando eu falei isso para vocês, você poderia traduzir para isso ou fala baixo, mas aí no caso, como é keep down, é fique em silêncio, porque depende do contexto. Daí ela usa aqui, Karen contou sobre a traição de Jeff? E isso é verdade, a Karen contou para Chris sobre a traição do Jeff. Chris quis tirar satisfação com Jeff? Nenhum momento isso foi tirado lá no texto, foi dado lá no texto. Porque ela pensou assim, quando ela viu a cena, ela chorou bastante, mas depois eu pensei, meu Deus, eu sou uma pessoa boa para ter um cara como o Jeff. Ela foi para casa, então em nenhum momento disse aí que ela tirou satisfação com o Jeff. Portanto, a nossa resposta correta é a resposta de letra C. E na 2, de acordo com o texto, Karen estava chorando as mágoas com Chris. Bem,
Karen estava chorando as mágoas com Chris? Não, a Karen estava contando as coisas para Chris. Ela não estava chorando chorando as mágoas para Chris. Então é uma diferença muito grande. Ela estava contando a história, mas não triste, desolada, até porque ela já tinha até outro encontro, né? Então ela estava muito bem, obrigada. Karen já desconfiava de Jeff, também em nenhum momento isso foi dito lá. Jeff viu que Karen presenciou a cena com Claire. Isso em nenhum momento também foi dito, que o Jeff viu que a Karen presenciou a cena. Karen não chorou por causa da traição. Isso não é verdade, porque ela diz lá que chorou. Bem aqui a gente pode ver, I cried a lot. Eu chorei bastante. Junto com Sebastian, Karen irá jantar comida chinesa. Exatamente isso que ela comentou lá na nossa questão, lá na última parte, que ela fala assim, que vai o quê? Jantar, nós iremos jantar no restaurante chinês lá da esquina. Então, a resposta correta, letra E. E na 3, marque a question tag correta. Aqui sobre question tags você iria marcar a correta. Bora lá. Answer the phone for me. Temos duas alternativas. Answer the phone for me. Então aqui é uma frase que ela não está exatamente... Você poderia até se confundir aqui na letra A, porque se trata aí de uma frase que você poderia pensar, ela tá no presente, mas alguém tá pedindo aqui, ó, atende o telefone pra mim. E aí, quando você faz esse tipo de frase, a question tag, ela naturalmente vai ser no futuro. Will you? Tudo bem? Não vai ser do you, vai ser will you, porque você está pedindo para alguém atender o telefone, a pessoa ainda não atendeu o telefone, isso indica aí um pouco de futuro, né? E o will é algo que também que você faz no momento da fala, uma decisão tomada no momento da fala. Então, will you seria a question tag ideal aqui para a letra A e não a question tag com o simple present, tudo bem? Isso se trata aí também do modo imperativo. Na letra B, George didn't notice. Aqui tá fácil, porque já temos aqui o passado, o auxiliar do passado, e aqui você tem o passado também nas alternativas. Só que a única coisa que você tinha que fazer é saber a ordem correta de uma question tag, que vai ser o quê? Auxiliar primeiro para depois vir o sujeito. Portanto, a segunda alternativa. Não essa aqui. Primeiro é o auxiliar, depois é o sujeito. Então, assim, na negativa, a question tag vai ser na afirmativa. Na C, you are going to leave. Você vai embora. You are going to leave. Temos aqui a estrutura de going to. Be going to, futuro. Portanto, não vai ser esse futuro que você vai usar. Vai ser esse futuro aqui. E detalhe, se a frase é afirmativa, question tag é na negativa. Pen and Tim got married last year. Pen e o Tim casaram-se ano passado. Didn't they or haven't they? Aí você tem só uma alternativa que você pode fazer, né? Colocar, que é a alternativa do didn't they. Por quê? Porque você está falando de passado, de duas pessoas. Tudo bem que aqui tinha o they também. Só que você vai usar o auxiliar do passado, porque estamos aqui com verbos no passado. O verbo got, passado irregular, casaram-se. Married é a questão do casar. Então, didn't they? I don't think John's very friendly. Eu não acho que o John é muito amigável. Aí você tem duas alternativas aqui. Você está trabalhando com o quê? Você está trabalhando aqui com o presente simples, né? Você está trabalhando com o presente simples. I don't think John is very friendly. Só que não é essa parte aqui que você iria prestar atenção na hora de você colocar a question tag. É essa parte aqui, onde você tem o verbo to be bem aqui, contraído com a palavra John, certo? Portanto, vai ser is he. Is he? Ou seja, eu não acho que o John é muito amigável, não é? Porque você iria fazer a ponte com esse verbo aqui e não com essa questão aqui. Não ia ser does he, ia ser is he. Isso poderia ter ficado um pouquinho complicado para vocês, mas a resposta corretinha seria
is he, porque o verbo to be tá bem aqui, a gente está falando sobre o John. Muito bem? E na 4, temos aí adicione question tags adequadas. Letra A, don't leave anything behind. Qual seria? Will you? Will you? Porque você está falando o quê? Você está usando o quê? Aí a questão da, como eu comentei com vocês lá naquela alternativa, a questão do modo imperativo. Don't leave anything behind. Will you? Aí você vai usar o will para modo imperativo. David's bringing some wine. Lembrando que aqui é a negativa, question tag afirmativa. David's bringing some wine. O David está trazendo um pouco de vinho. Então, temos aqui uma frase usando o verbo to be, portanto, question tag também com o verbo to be falando sobre o David. Isn't he? Frase na afirmativa, question tag na negativa. You will be home before midnight. Você estará em casa antes da meia-noite. Temos aí o futuro com will, portanto, question tag também com o futuro com will na negativa. Won't you? Won't you? Falando o quê? You will be, won't you? Harry was working in Bristol then. Então aqui ele está falando o quê? Harry estava trabalhando em Bristol. E aí você vai fazer a question tag usando o Harry, que vai ser he, e a estrutura de verbo to be, porque aqui é o quê? Passado contínuos. Então, wasn't he? Ele não estava ou não estava o quê? Trabalhando. Nobody knows who invented the will. Nobody knows who invented the will. E aqui o seu sujeito é o nobody. Como nobody significa ninguém, e ninguém aqui você vai usar o they no lugar de nobody, tudo bem? Eles e elas. Quando você tem everybody, nobody, essa questão de um todo, você vai usar o they. Portanto, question tag do they. Que aqui é uma frase no presente simples. Nobody knows. Olha o verbo aqui conjugado no presente simples com esse S no final. Portanto, question tag na afirmativa e o presente... o pronome pessoal, nossa, quase que não sai. O pronome pessoal no they, porque faz referência ao nobody. Então, nobody knows who invented the will, the they. E aqui a minha question tag fica na afirmativa, tudo bem? Mesmo a minha frase estando aqui na afirmativa, esse caso aqui ele vai ficar também na afirmativa. E é isso, cheguei nas suas referências para vocês. Gostaria de explicar mais por que vai ficar na afirmativa, mas o tempo já passou, gente. Portanto, eu tenho que ir logo. So, see you next class and bye bye.